Deus está liberando agora no meio da tua família. O ambiente profético direciona você muito. Mas e as profecias, Paulo? Elas existem no dia de hoje? Gente, deixa eu falar algo para vocês. É muito fácil você descobrir se a profecia que você ouviu é uma profecia verdadeira. Mas a Bíblia nos direciona a examinarmos as Escrituras. Eu separei alguns textos aqui que podem muito direcionar você a esses ambientes proféticos, que é o melhor ambiente para se estar. Por quê, Paula? Você se direciona através desse ambiente. As profecias lhe trazem uma realidade de que você está no caminho certo, de que você tem que seguir por aquele caminho. Deus me mostra a bandeira do estado do Ceará. E ele diz assim: eu entro em Fortaleza por causa de vocês. Aquele caminho. E aí, como sei se os profetas são profetas que realmente estão entregando profecias que podem transformar, a minha história, se eu seguir aquele direcionamento? A palavra de Deus nos ensina que a primeira coisa que você tem que entender é que Deus deixou escrito que falaria aos seus profetas tudo o que aconteceria na terra. Ele sempre escolheria um profeta para direcionar. O apóstolo Pedro nos deixa escrito que as profecias, elas têm que se cumprir. Se elas se cumprem, elas realmente vieram de profetas enviados por Deus e direcionados pelo Espírito Santo. Outra, o apóstolo Mateus nos deixou que os frutos desses profetas poderiam lhe direcionar. Que frutos o profeta tem tido? Paulo, não conheço os frutos desse profeta, mas esse profeta é alguém que ajuda o próximo, que faz bem ao próximo. É um profeta que realmente está focado na palavra de Deus, e não só isso, ele crê que Jesus veio em carne, porque também as profecias estão escritas que aquele que se diz profeta, mas não verbaliza que Jesus veio em carne, esse não é um profeta do Senhor. Se a profecia exortar, consolar e também, eu estou olhando aqui para eu conseguir edificar você, essa profecia vem de Deus. Porque Deus quer que você, naquele momento que precisa de um direcionamento, que está em momento de tristeza, seja consolado naquele momento. Tenha paz ao receber aquela palavra. Deus diz assim: eu vou lá na raiz de canto que a surianda rai, para quebrar a obra de inveja contra essa família. E o maior de todos os sinais é a profecia que no tempo direcionado ela se cumpra. Tem profecias que demoram muito tempo e tem profecias que já são rapidamente cumpridas através da vontade de Deus. Deus diz assim: chama o Emerson, e o Emerson que está do lado, porque são dois de Calabara Suriandaraia Serebiarrácia. Um assina como Gabriel, Tere Calamandoraia Suriandarrácia. Então você que andou num ambiente profético, recebeu uma profecia que exortava, mas lhe envergonhava, não era uma profecia de Deus, mas era uma profecia da presunção humana, que também a palavra de Deus fala isso. Ele teve presunção humana e falou. A profecia que vem de Deus, ela exorta, ela edifica a sua vida e ela lhe consola. Essa profecia tem esses 3 sinais, ela tem lhe edificado, tem lhe colocado para um destino profético. Mas eu escolhi o Luca também. Deus me dá um nome, está escrito Luca, não tem S no final. E Deus diz assim: eu vou agora. Tem consolado a sua alma, então pegue ela para você e creia, porque ela se cumprirá no tempo oportuno de Deus. Ele deixa claro que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O tempo de Deus é um tempo oportuno. Ele sabe o tempo de todas as coisas.
O nosso tempo não, nós temos um relógio que marca o nosso tempo. Mas a palavra de Deus fala que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Você já recebeu uma palavra profética para direcionar a sua história? Me fala nos comentários que eu quero muito ouvir a sua experiência com um profeta. E existem profetas de Deus, profetas que demonstram seus frutos. Para dar hoje o presente do céu. Cadê a igreja para dar glória, meu Deus do céu? Só não sente a presença quem está morto. Só não sente quem está morto espiritualmente. Mas essa presença, esse poder na casa. Se eu fosse você, dava glória. Se eu fosse você, dava aleluia. Profetas que proferem que Jesus Cristo é Filho de Deus, que veio em carne. Profetas que através da sua palavra e do seu procedimento como homem demonstram que são profetas hoje em dia na terra. O Novo Testamento nos mostra em algumas passagens, e eu vou falar essas passagens para você. No livro de Tessalonicenses diz: não trate com desprezo as profecias, mas ponham à prova. Ou seja, você tem o direito, se o próprio apóstolo Paulo foi colocado à prova, no livro Atos 17, o apóstolo Paulo foi examinado. Então, você pode examinar o profeta para saber se essa profecia foi realmente vinda de Deus para você. No livro de Coríntios, tem o teste do discernimento. A igreja pode julgar e provar as profecias para reter o que é bom, ou seja, retenha o que é bom e creia naquela palavra, que no tempo oportuno Deus cumprirá aquela palavra. Outra também que eu anotei, que eu achei muito importante, é a de Mateus: cuidado com os falsos profetas, eles vêm vestidos de ovelhas, mas são lobos devoradores. Observe se o profeta é um lobo devorador, se é alguém que na verdade está interessado em receber, membros, enganar, ou até mesmo receber muitas ofertas através daquelas profecias. Mas se é alguém que tem frutos, alguém que tem um espírito realmente vindo do Senhor, o Espírito Santo, ele vai ser alguém também doador, que faz o bem. E quando você vê profetas que fazem o bem, que se preocupam com a alma daquelas pessoas, que se preocupam com aquelas pessoas que estão ali, esses realmente são profetas que estão sendo direcionados pelo Espírito Santo de Deus. E você pode confiar nessas profecias que vieram até você. Por que você está falando disso, Paula? Se você normalmente não fala sobre isso, mas fala sobre filhos. Gente, estou falando disso porque no momento em que mães estão sofrendo em angústia, eu ouvi algo de uma pessoa muito famosa no meio de treinamentos de inteligência emocional, e ele disse: nunca deixe de andar em locais que tenham um destino profético. E isso marcou a minha mente. Isso marcou que seria um caminho de inteligência, Busque um destino profético para que você tenha algo dito pelo próprio Deus para você, porque no mundo de hoje ainda existem profetas. E eu confiei nessa palavra. E eu acredito que nesse momento de dor e de angústia, busque locais que tenham destinos proféticos, mas antes, como eu falei, busque saber se o profeta que está à frente desse local, ele é alguém com essas características que eu falei para vocês. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo os versículos e os capítulos que nós falamos aqui, para que vocês possam colocar à prova, como diz a própria Escritura, esse profeta não é um falso profeta. E aí você pode buscar locais onde existem destinos proféticos, para que você possa se sentir, como disse o livro de, Coríntios, consolado pelo Senhor. Deus consola os seus filhos, e ele consola através dos homens de Deus. É como ele falou: eu sempre falo antes para o meu profeta, para que ele possa
dizer à terra. Para honrar essas lágrimas que vocês estão chorando na minha presença. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Me fala sobre a sua experiência com a profecia. Vocês falaram da vida de vocês para mim? Vocês bateram papo comigo? Falou esse nome Luca?